Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar hoje aqui, nós falamos não muito tempo atrás, eu acho que deve estar aparecendo aqui o link para esse review, de uma edição do Capitão América, em que na verdade eles pegavam algumas histórias clássicas da Marvel, traziam para a realidade de desenhistas e roteiristas dos dias de hoje, e eles reciclavam aquela história basicamente da mesma forma, seguindo o mesmo roteiro, até com as suas limitações de roteiros da época clássica, porque a gente tinha ali uma história dos anos 40, uma história dos anos 60, e na verdade transformando isso em algo feito hoje em dia por novos profissionais. A Marvel na verdade fez isso com algumas outras situações. A gente tem essa edição aqui de 60 anos do Quarteto Fantástico. Na verdade, exatamente como um eco da Capitão América, pelo menos eu senti aqui uma situação de que nós estamos aqui fazendo uma homenagem aos 60 anos dos personagens, pegando a primeira história do Quarteto Fantástico e reapresentando com desenhistas, roteiristas, imprimindo a sua forma atual em um quadrinho e uma trama que na verdade se trata dos anos 60. Você tem aqui a primeira história do Quarteto Fantástico reapresentada e depois você tem a história do casamento de Reed e Sue Richards. Apesar de que o filme do Quarteto Fantástico possa vir a mostrar eles ainda esse eterno namoro, isso já não acontece nos quadrinhos já tem algum tempo. Você tem aqui algo extremamente curioso e o que eu senti lendo essa edição foi exatamente o que eu senti lendo a do Capitão América. É uma edição que realmente eles não entraram naquele esquema de vamos fazer algo em capa dura, mais caro, já que é uma edição de aniversário, porque na verdade não precisa. É realmente uma coisa de uma capa cartonada, um papelzinho bom, muito bom, mas nada que difere muito do que tem saído em banca, porque realmente a história não precisa. É o tipo de coisa curiosa, como a exemplo daquela Capitão América, mas você se pergunta para quê? Você tem exatamente o mesmo texto, você tem exatamente o mesmo timing, você tem exatamente a mesma situação feita por outros profissionais, mas pelo menos para mim, se eu tiver que reler essas histórias novamente, eu não vou ler nessa edição. Eu vou ler nas originais dos anos 60, exatamente com a forma que foi feita a história, porque até o tipo de roteiro se encaixa melhor naquela produção mais antiga. É algo muito curioso, muito bonito, mas que eu tenho certeza que eu vou folhear várias vezes na minha vida, mas não necessariamente ler o texto novamente. É o tipo de edição que você lê, interessa, você vai botar na sua estante, na sua pilha, na sua biblioteca e vai realmente folhear algumas vezes, mas você vai se perguntar se você realmente vai reler esse texto tão datado, tão antigo, apenas apresentado com uma maquiagem mais recente. A DC, na verdade, fez algumas coisas parecidas. Vários personagens andaram fazendo aniversário e ganharam edições exatamente nesse mesmo estilo de aniversário. Eu até peguei duas aqui de dois personagens que eu gosto muito, a edição de 80 anos do Arqueiro Verde e a edição de 80 anos do Aquaman. Sim, eu gosto do Aquaman. E, na verdade, eu sou da época que os Super Amigos começaram aquele desenho animado e para você, de repente, quando você tem um primo mais velho, ele era sempre o Superman. Para você sobrava ou o Batman, que você tinha uma lembrança meio dúbia daquele seriado dos anos 60, ou então o Aquaman. E realmente era o único personagem com superpoderes que sobrava para mim para brincar. Então, você tem aqui duas edições e eu acho que elas acertaram mais do que a da Marvel. Eles não pegam exatamente um texto antigo e recontam. Eles pegam textos e estilos e fases de vários pontos dos heróis e simplesmente colocam mais uma história ou algo que faz eco a essas fases ou que seria parte dessas fases ou de repente simplesmente é como se fosse aquele pedaço perdido que você não tem nas sagas originais. É algo interessante, eu achei algo muito mais desafiador de ler, mais divertido de ler do que as edições da Marvel, para ser absolutamente sincero, apesar de que eu tenho também algumas reservas aqui. Existem sempre aquela história que está fazendo menção à fase atual ou a certas coisas que vão vir aí numa fase mais recente e que você fica assim, tudo bem, isso aqui é um gancho para que eu leia a revista e não é exatamente o que eu acho que uma edição de 80 anos de um personagem deveria fazer. Não deveria ser um gancho para puxar você para a série principal, mas realmente uma homenagem ao personagem. Mas eu acho que hoje em dia a gente não pode perder nenhum tipo de oportunidade de repente conseguir um leitor, e eu acho que a DC realmente viu por esse lado. Não que exatamente os executivos da Warner estejam fazendo muita coisa inteligente com as ideias desses personagens em filmes, em séries de streamings, mas de qualquer forma, de vez em quando o pessoal dos quadrinhos realmente está de parabéns e conseguiu acertar nessas edições. Esse é o Review Quadrilátero. Se você gostou, nos acompanhe, dê seu like. Até a próxima.